Olá, caros alunos. Estamos aqui para uma nova empreitada, que é a nossa disciplina Metodologia Filosófica. Bom, por que eu estou chamando de empreitada? Porque nós vamos trabalhar os métodos na filosofia, ou pelo menos alguns métodos na filosofia, até mesmo porque todos os métodos seria impossível, já que a disciplina tem um tempo pequeno e falar de métodos em filosofia é falar da própria história da filosofia, porque toda filosofia é um método, ok? Mas o que seria um método? Bom, a palavra método, métodos, é uma palavra grega e significa caminho, via. É o meio utilizado para se chegar a um fim. Por isso que toda filosofia, na realidade, é um método, porque é o desenvolvimento de um tema que se propõe o autor, o filósofo, para ele chegar a um determinado fim, a uma determinada finalidade para aquele tema. Então, nosso objetivo não é só conhecer os métodos ou as diversas filosofias, mas também fazer com que vocês pratiquem isso no decorrer do curso, né? Ora, então, para a gente entender, ou para vocês entenderem quais são os passos da filosofia, na história da filosofia, obviamente, existem regras. E qual seria a primeira delas? A primeira delas, obviamente, é ler. Nós sabemos que o texto filosófico não requer uma leitura ordinária, ou seja, uma leitura comum, uma leitura não tão fácil assim, né? Requer uma atenção, um aprofundamento e uma disposição que o leitor terá que ter para fazer uma boa leitura, né? Ele tem que dialogar com o texto, ele tem que dialogar com o autor do texto. Só assim a leitura será profícua. Bom, mas qual será a regra básica para se fazer uma boa leitura? Que é isso que a metodologia filosófica vai mostrar para vocês. Bom, para ler um texto filosófico, temos que ter em mente, ou temos que levar em consideração três coisas. Primeiro, qual é o problema que o texto aborda? Todo texto tem um problema. Ou seja, qual é a pergunta feita pelo autor? É o primeiro passo para a descoberta, para o descobrimento, né? Para a descoberta do que o autor está querendo, qual é a sua finalidade no texto. O segundo passo, ora, se ele fez uma pergunta, se ele fez um problema, se ele tem um tema a ser abordado, é claro que o segundo passo é você descobrir qual é a solução ou resposta. Ou seja, qual é a tese desenvolvida para o problema. O terceiro passo bom, se você já descobriu qual é o tema, qual é a pergunta, qual é o que o texto aborda, e qual é a solução, né, qual é a resposta que o texto vai dar. Então, você tem que, para descobrir essa resposta, você tem que verificar quais são os argumentos utilizados pelo autor, né? Quais são os argumentos, quais são os fundamentos
Por que ele escolhe aquela resposta e não outra? E aí, nessa parte de você descobrir quais são os argumentos, a gente já entra também na parte do bom argumento, como argumentar bem, né? Você vai verificar se o autor está argumentando bem. Para isso, você tem que ver quais são as premissas que o autor está abordando, que argumento, qual é a elaboração do argumento que ele está colocando para você entender qual é a argumentação do autor. Ora, se você descobriu esses 3 passos, então significa que você está utilizando um bom método de leitura. Então, você está entendendo o texto, você está dialogando com o autor, ok? Então, o segundo passo da nossa disciplina, depois que você fizer uma boa leitura, o segundo passo vai ser escrever. Você já entendeu o autor ou os autores que vocês vão ler? O segundo passo é escrever, porque filosofar sem ler e escrever não tem sentido, não é filosofar, certo? O que comumente se escreve em filosofia é um ensaio. Então, vocês vão aprender a fazer um ensaio, porque é pelo ensaio que vocês vão depois, até o final do curso, ter que escrever uma dissertação, né? Um TCC, e o TCC é uma espécie de ensaio. Então, comumente o que se escreve em filosofia é um ensaio. Eu não vou aqui falar também de outros, existem outros métodos também, existe o tratado, mas eu quero que vocês centrem fogo mesmo no ensaio. O que é um ensaio? O ensaio é uma metodologia que consiste na defesa de uma tese, de um ponto de vista, de um tema ou problema filosófico, mas ele também requer regras. Resumidamente, quais são as regras básicas de um ensaio? Ou seja, o que vocês vão ter que fazer para escrever bem, né, de forma objetiva, de uma forma precisa, clara, de forma simples, mas clara, né? E clara. Bom, o primeiro passo, elaborar um problema, né? Um tema, um problema que deve ser provado. Segundo passo, apresentar um argumento em favor do tema. Claro, se você tem um problema, se você tem um tema que quer defender, obviamente você vai ter que argumentar em favor do tema. Para ter bons argumentos, ou seja, para argumentar bem, você tem que ter o máximo de informação, né? Você tem que ler bastante sobre aquilo que você vai desenvolver, né? E nas leituras que você fizer para defender, quer dizer, você tem que buscar várias posições. As posições pró e também as contra aquilo que você está procurando. Porque é interessante que você veja todas as possibilidades que aquele tema requer, né? Tanto os argumentos que são a favor, que vai te dar um embasamento mais aprofundado daquilo que tu quer escrever, como também as posições contrárias àquilo que você está querendo defender. Isso é interessante até para que você se proteja, né? Para poder argumentar bem e fazer com que as pessoas, os seus leitores, possam concordar com você. Para isso, você tem que ler artigos que tenham diferentes pontos de vistas.
Esse, então, é o terceiro ponto da elaboração de um ensaio, né? Você tem que demonstrar que o argumento é válido, que as premissas são verdadeiras. E, para isso, você tem que fazer tudo isso que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, certo? Bom, é claro que vocês vão ter uma assistência bem mais aprofundada com os tutores. Eu estou apenas mostrando de uma forma elementar, resumida, aquilo que vocês vão ter que percorrer durante a disciplina. Bom, e o quarto passo do ensaio é dar uma conclusão, claro. Se você já elaborou um problema, se você apresenta um argumento em favor do tema, se você demonstra que o argumento é válido, que as premissas são verdadeiras, então você tem que dar uma conclusão. Após essa digressão que eu fiz a respeito do que é um ensaio, da forma como vocês têm que elaborar isso no futuro, a forma de leitura que vocês vão ter que fazer, né, que é uma forma mais rigorosa. Então, com isso a gente conclui as 2 primeiras unidades do nosso plano de curso. E em seguida, nós vamos exemplificar alguns tipos de métodos que foram cruciais, né, que foram importantes para a filosofia. Eu abordarei 2 métodos como exemplo, que foram importantes na história da filosofia, foram, né, continua sendo, porque a metodologia não morre, ela não é superada. Ela continua sendo presente dentro da história da filosofia, e vocês vão se deparar com eles em boa parte da história da filosofia. Um dos exemplos escolhidos aqui por mim foi a dialética. Um método que se inicia na Grécia com Heráclito de Éfeso. Provavelmente vocês já devem ter estudado esse autor. Ele é considerado o pai da dialética, né? Que é um método que foi seguido não só pelos gregos, mas que foi seguido também na modernidade, por Hegel, Marx, né, e que até hoje a gente se reporta a ele dentro da filosofia como um método exemplar. O que seria a dialética para Heráclito? Diz Heráclito, o mundo ou a natureza está em constante transformação. Então, tudo está fluindo, tudo está se modificando, nada é perene. Então, dialética, para ele, é a luta dos contrários. E é exatamente pela luta dos contrários que existe, não só na linguagem, que existe não só nos argumentos, mas que existe também embutido em toda a natureza. E é exatamente pela luta dos contrários que procede a mais bela harmonia na natureza. O que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que toda a transformação que a natureza, que procede na natureza, advém de uma luta entre os contrários. Por exemplo, por que nós valorizamos a saúde? Porque o contrário da saúde é a doença. Então, é pela doença que nós percebemos a importância da saúde. Então, ele diz, tudo, na realidade, no mundo, na natureza, é dialético, né? Para que exista o dia, tem que existir a noite. Para que exista a beleza, tem que ter a feiura. Então, tudo está numa propensa luta
dos contrários. Heráclito fala desse jeito, fala assim na sua filosofia, para contrastar, ou seja, para demonstrar que a filosofia dos eleatas estava equivocada. Ora, a filosofia dos eleatas é exatamente, como vocês já viram, né, suponho, exatamente o contrário do que pensa a dialética heraclítica. A filosofia dos eleatas é que nós só podemos conhecer aquilo que permanece. Então é a filosofia da permanência, é a filosofia da estabilidade. Tudo que está em constante transformação não é possível de ser conhecido, pelo menos é o que dizem os eleatas. Mas Heráclito vai discordar disso e diz exatamente o contrário deles. Diz que nós só podemos conhecer aquilo que está em constante transformação, porque é pela transformação que se dá o novo. Então, é o que desabrocha dos contrários que nós podemos conhecer. Porque isso é o que harmoniza, isso é o que dá ordem a tudo que existe na natureza. Ora, o que o Heráclito diz vai ser, digamos assim, seguido ao longo da história da filosofia. Platão é um dos que vai beber na fonte heraclítica para formular toda a sua filosofia também pautada na dialética. Claro, cada um agora vai beber na fonte, mas vai transformar o método de acordo com as suas finalidades, como nós já vimos antes, né? Que o método é uma proposta com uma finalidade X, que cada um vai encaminhar para isso, que vai trabalhar para chegar a esse fim que ele está querendo. Platão, por exemplo, utiliza a dialética na confrontação de ideias, né? E como é que seria essa confrontação de ideias? Ele confronta as ideias, né, tirando os seus equívocos. Esses equívocos na confrontação de ideias são eliminados, e é a partir disso aí que a verdade aparece. Na realidade, para Platão, o método dialético serve como instrumento de busca da verdade. Ele conduz passo a passo pelo processo dialético numa ascensão de ideias a partir do senso comum até a verdade noética, né? A verdade absoluta que está no mundo inteligível. Então ele utiliza esse método partindo da ideia heraclítica para traçar toda a ascensão do conhecimento a partir do que é mais elementar, que é o senso comum, até as ideias noéticas que fazem parte do mundo inteligível. Na modernidade, a dialética é abraçada também pelo filósofo Hegel, também que vai beber lá nas fontes heraclíticas, né? Sempre, vocês perceberam que a dialética sempre tem um ponto em comum, mesmo cada filósofo dando uma roupagem de acordo com as suas finalidades, mas ela tem um ponto em comum, que são as contradições internas, né? Seja no discurso, seja na natureza, enfim, a dialética é o método que trabalha com as contradições que vão, de certa forma, gerar sempre o que é novo. Para Hegel, a dialética repousa nas contradições internas, ou nos opostos presentes em todas as áreas da vida humana. Por isso, a dialética é um movimento de superação dessas contradições. Então, ela possui 3 etapas, que ele chama de tese, que é uma afirmação, uma antítese, que é a negação daquela tese, e uma síntese, que é a negação da negação. Ou seja, a síntese é o que concilia os opostos, que são excludentes. Vocês perceberam que eu estou dando uma pincelada, quer dizer, eu estou fazendo um resumo
do método dialético, e eu nem vou me estender mais ainda, porque além de Hegel, tem o Marx também, que trabalhou com a ideia de contradição, só que dentro do âmbito social. Mas eu vou deixar esse aprofundamento, digamos assim, para uma leitura que vocês vão fazer, e aí o texto, os tutores, se vocês quiserem aprofundar, os tutores vão orientar vocês com mais profundidade. Tem um texto de um livrinho, que o texto é o próprio livrinho, que é O que é Dialética. Então ele vai traçando todo um histórico da dialética, desde o seu início, né, lá na Grécia Antiga, até a modernidade, ok? E aí eu vou exemplificar mais um tipo de método, que é um método que foi utilizado no século XX, que até hoje muito da filosofia ainda se utiliza desse método, que é a filosofia, o método analítico, né, a filosofia analítica. E aí os outros métodos que estão como exemplo na própria... No plano de curso que estão contidos na unidade 3 e 4, tais como a fenomenologia, a hermenêutica e estruturalismo, vocês também vão ter, com os tutores, vocês têm uns textos que vão trabalhar apenas o essencial. Quer dizer, é importante que vocês entendam o conceito, não precisa toda uma digressão da história do próprio método, né, porque que foi utilizado, de onde partiu, toda a historicidade, isso aí é o de menos. Mas o porquê do método e a forma como ele foi utilizado pelo seu autor, isso é o que nos interessa, né? Por exemplo, a filosofia analítica. A filosofia analítica indica um vasto movimento do século XX, né? A filosofia analítica é um certo estilo de argumentação e de escrita que concebe as tarefas e os fins do discurso filosófico. A análise como método se diferencia de outros métodos, porque não consiste em conectar conceitos e experiências empíricas, mas em esmiuçar, decompor, explicitar aquilo de que se dispõem os analíticos de determinados conceitos. As áreas dos analíticos são as mais diversas, né? Os argumentos são os mais variados, tanto no que diz respeito à filosofia, quanto ao direito, à ética, à estética. Tudo isso são, digamos assim, são objetos propícios a análises dentro dessa perspectiva metódica analítica, né? Na realidade, eles não estão preocupados, como eu acabei de explicitar, em conectar conceitos, experiências, de elaborar novos conceitos, mas de fazer uma investigação rigorosa dos significados e conceitos daquilo que já existe, com todo rigor, com toda precisão, com toda objetividade que requer uma análise mais aprofundada. Então, basicamente, esses dois exemplos de métodos, existem N métodos aqui na própria unidade 3 e 4 do plano de curso, existem outros exemplos que foram, digamos assim, escolhidos aleatoriamente, não por importância, porque todos os métodos são importantes, porque toda filosofia é importante. Então, eu espero que vocês, com essa pequena explanação do plano de curso, que é o que a gente requer de vocês, que façam uma boa leitura filosófica, que vocês possam escrever da melhor forma possível e que vocês possam exemplificar
vários tipos de métodos na filosofia, de uma forma mais profunda, bem lida, né? Porque só assim a gente consegue produzir melhor. Se a gente entende as coisas, a gente produz melhor quando nos é exigido. E aí, desejo boa sorte a todos e até, se possível, a gente discutir pessoalmente. Abraço.